Tomara que o dono não esteja aí. Mas é complicado. Foi assaltada? É mesmo? Não sabia. Mas eu tirei uma foto e mandei no grupo. Você compraria um computador aqui? Que o que a gente mais fala é ransomware, né? Enfim, mas voltando ao papo de malware, hoje em dia, quando a gente fala de vírus, tá? Vamos colocar assim, e um hacker fabrica um vírus, ele já fabrica um vírus em modo FUD, que vem do inglês Fully Undetectable, ou seja, ele já sai indetectável. Como é que ele faz isso? Ele produz o malware que ele quer, especificamente para atacar uma fábrica. Então, eu quero atacar a fábrica X, que tem um antivírus lá. Beleza. Ele fabrica o malware que ele quer usando um toolkit e ele submete esse malware a vários sites na Deep Web. E tem vários sites que fazem o seguinte, eles pegam o malware que o cara criou e testam esse malware em várias máquinas que tem várias versões de antivírus, todas recentes. Então ele pega o malware e roda numa máquina virtual lá com Symantec. Symantec não pegou. Roda no McAfee, não pegou. Panda não pegou. Nenhum pegou, beleza, tá ótimo. Aí ele já sabe que nenhum antivírus do mercado vai pegar o malware que ele desenvolveu. Aí ele manda para quem ele quiser. Ou manda para todos, tanto faz. Agora, como é que a gente materializa isso, né? Estou aqui em Manaus falando para um polo de manufatura. Então vamos ver um ataque a uma planta de manufatura, que não era daqui, é de Goiás. Eu tomo cuidado de não envolver dados que não são públicos, porque a gente tem clientes, a gente tem termos de confidencialidade assinados com eles, mas muitas empresas provavelmente vão se identificar. Foi um ataque por ransomware, e eu vou deixar o vídeo rolar aqui para vocês verem. Essa fábrica em Goiânia produz móveis sob medida. Aqui, o ataque foi na segunda-feira, dia 31 de agosto. Os arquivos dos computadores tinham sido substituídos por símbolos estranhos. Eles estavam totalmente danificados, totalmente criptografados, não se conseguia acesso aos arquivos. Ficou em torno de 15 dias parado, até se reestruturar para se começar a voltar às rotinas normais. Com o sequestro de arquivos e bancos de dados, essa fábrica de móveis parou de funcionar. A empresa perdeu cadastros de clientes e fornecedores, a folha de pagamento dos funcionários e a programação das máquinas. Como atender novos pedidos? Tudo estava interligado. A gestão dos projetos, a fabricação das encomendas e até a embalagem. A gente buscou várias empresas de recuperação de dados, pessoas especialistas nisso. Infelizmente não tivemos sucesso. Hoje não é mais possível quebrar ou descobrir a senha usada para acessar esses arquivos. A fábrica de Goiás não quis pagar o resgate, mas ela nos deu um dos arquivos bloqueados para que a gente possa negociar com o sequestrador. O Vinícius, que é especialista em segurança na internet, vai ajudar a gente nessa negociação. Ele será uma das testemunhas do inquérito aberto pela polícia de Goiás para investigar este caso. Nós conseguimos retomar a negociação inicial, dando a entender ao hacker que a fábrica havia mudado de ideia e agora aceitava pagar o resgate. O primeiro e-mail que recebemos do hacker é direto. Ele diz que o resgate custa $3.000 e não tem desconto. Fingimos estar interessados em pagar o resgate. Alex, obrigado pelas respostas. São realmente meus arquivos. Quero te pagar, mas não sei usar moeda virtual. Posso te pagar com uma transferência bancária? Me ajude, preciso dos meus arquivos de volta, aguardo um retorno. O hacker não morde a isca. Nossa estratégia era tentar uma transferência normal que nos permitisse rastreá-lo. A gente vai mandar um e-mail para ele falando que $3.000 é muito e a gente vai tentar negociar um pouco oferecendo $1.000. 10 minutos depois, chega a resposta. Bom, coloquei: Alex, em que país você está? Estou com seu dinheiro e quero te entregar pessoalmente. A proposta de um encontro no mundo real assustou o hacker. Ele sumiu. Os arquivos da fábrica de Goiás continuam bloqueados, impossíveis de serem acessados. Até hoje, a empresa tenta retomar a rotina. Bom, o ataque parou a empresa, né? E um ataque desse de ransomware, essa semana mesmo, eu estava no escritório e ligou uma empresa de Londrina, uma indústria para a gente, não posso dizer o nome,
que tinha sido atacada estava parada. Parou tudo. Perdeu todas as máquinas de controle dela. E queria, assim, pelo amor de Deus, que a gente fosse lá para resolver. Aí vem as perguntas básicas. Você tem backup dos seus sistemas todos? Backup bacana, testado, que foi feito recentemente, de preferência online? O cara, não, só tem de algumas máquinas, mas não tem das máquinas mais importantes. Então você vai ter que reinstalar tudo. Você vai ter que zerar essas máquinas, pegar os sistemas, reinstalar, reconfigurar, fazer tudo. E você não vai fazer isso rápido. Além de tudo, você vai ter que chamar os fabricantes da tua planta para que eles te ajudem. Vai ser uma trabalheira e isso vai custar uma fortuna. Aí ele, então o que eu faço? Eu pago o resgate? Olha só, pagar o resgate é o seguinte, é que nem o resgate de uma pessoa. Você pode pagar, essa pessoa pode aparecer viva, pode aparecer morta, pode não aparecer. É a mesma coisa, o cara pode te mandar uma chave para decriptografar teus dados e você recuperar, ok. Pode não te mandar nada e pegar o teu dinheiro e você ficar sem nada. E pode também recuperar os seus dados e deixar um backdoor, deixar uma forma dele dar esse golpe de novo em você, repetidas vezes, tantas quantas ele quiser. Porque ele provavelmente já colocou como se fosse uma sementezinha dentro de cada máquina que ele criptografou. Enfim, você não tem o que fazer. Nesse momento, nós da TI Safe não temos nada para fazer para te ajudar. Não tem jeito, você deveria ter feito antes. Agora já era. E já era mesmo. A gente já teve várias empresas. Mas eu vou avançar um pouquinho mais aqui. Olha só. Isso tudo para mim, aliás, um detalhe, né? Vocês viram ali que foram 3 mil e poucos dólares. Que se eu fosse aquele gerente de TI, que obviamente perdeu o emprego, eu acho que eu até pagava, porque era pouco dinheiro. Barato. Hoje em dia, vocês vão ver no próximo vídeo, que isso está na ordem de R$ 1 milhão. Tá? Então os resgates já não são mais tão baratinhos, porque os criminosos perceberam que uma fábrica parada é um dinheiro muito grande que ela perde. Então o resgate cresceu proporcionalmente. Bom, tudo isso que eu falo agora, até o ano passado era difícil para mim nas apresentações, porque o pessoal sempre me perguntava, como vocês devem estar se perguntando, pô, mas será que alguém vai querer atacar uma empresa em Manaus? Por que o cara vai atacar uma empresa no polo industrial de Manaus? Não é longe, não é melhor atacar no Rio, São Paulo, fora do Brasil, enfim, não é melhor? Gente, a internet ela não tem limites, ok? Ela chega em todos os lugares, chega em Manaus, chega... Aonde você imagina que ela não chega, ela chega. E no ano passado isso ficou bem materializado com o primeiro ataque global por ransomware. Que aconteceu, foi um ransomware chamado WannaCry. Foi em maio de 2017. Essa figura aqui, para mim, é muito emblemática. Tá? Quem já teve a oportunidade de ir à Alemanha e andar de trem na Alemanha, e viu que é um sistema fantástico de trem, o orgulho do alemão é aquele sistema de trem, que não atrasa nunca, chega no horário e tudo. Ele é sensacional em todos os aspectos. Só que ele depende disso aqui. Depende desse sinótico, né? Enfim, dessa tela que tem nas estações, que diz o seguinte, você tem lá 8 linhas de trem, 10 linhas de trem. O trem que vai parar na linha 2 é o trem que vai de Munique para Berlim. E ele chega a tal hora, sai a tal hora. Se você não tiver essa informação, simplesmente vão parar vários trens nas estações e você não sabe para onde eles vão. Então o sistema fica inútil. Esse ataque, por exemplo, contaminou a DB, contaminou a empresa de trens da Alemanha. Só que eles ficaram 2 horas sem trem, porque eles conseguiram recuperar os backups que eles tinham, eles eram muito organizados, e conseguiram botar um sistema de contingência no ar. Tá? Estou falando um monte de conceitos aqui, né? Quando a gente fala de backup, o pessoal pensa, vou fazer um backup e está tudo certo. Mas empresas que não podem parar, elas têm sistemas de contingência. Elas têm todo um sistema pronto para assumir se o primeiro parar. E era o caso do sistema de trens alemão. Bom, ok, eles conseguiram recuperar, voltaram a funcionar, só que esse foi um ataque global. Esse ataque bateu aqui no Brasil. A gente teve inúmeras empresas aqui que foram infectadas. E até hoje estão. Algumas estão até hoje infectadas. Passar um vídeo foi a primeira vez que falaram de ataque cibernético no Jornal Nacional. Ou seja, primeira vez que a população mesmo teve conhecimento desse tipo de coisa. Vou mostrar aqui. Quase metade do planeta no alvo de um ataque. E redes de computadores sofrem panes em 74 países. Foi a maior ação de piratas da internet na história. O Jornal Nacional está começando.
Empresas de informática detectaram mais de 45 mil ataques de piratas da internet em 74 países nesta sexta-feira. E um dos primeiros a sofrer os efeitos foi o Reino Unido. Foi uma pane informática em larga escala. De uma hora para outra, o Sistema Público de Saúde, o NHS, começou a registrar falhas. Hospitais e postos de saúde de uma cidade, de duas, de regiões inteiras da Inglaterra e Escócia foram saindo do ar. Ao acessar arquivos virtuais, médicos ou funcionários recebiam um alerta. Os dados foram criptografados. A mensagem exigia um pagamento para desbloquear o conteúdo. Pelo menos 16 instituições de saúde foram atingidas. Algumas equipes decidiram cancelar atendimentos não urgentes. Hospitais chegaram a pedir que pacientes remarcassem as consultas. Médicos e funcionários da área da saúde tiveram que recorrer a canetas e papéis para continuar as consultas. E alguns dos computadores desligados nem voltaram a reiniciar. O medo de que alguém possa ter roubado dados sigilosos de pacientes. And we're not aware of any evidence that patient data has been compromised. A primeira-ministra britânica afirma que não há evidência de vazamento de informações pessoais. Theresa May declarou que o NHS não foi o alvo isolado dessa ação. Houve falhas em sistemas de pelo menos outros 12 países. A BBC e o El País falam de 74 países atingidos, inclusive o Brasil. O ataque teria atingido grandes empresas de telefonia portuguesas e espanholas. Técnicos mundo afora fizeram uma força-tarefa para reiniciar os sistemas e resolver o problema o mais rápido possível. A imprensa americana afirma que os hackers se aproveitaram de uma brecha de segurança. Ela teria sido revelada no vazamento da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA. O programa que infectou os computadores seria conhecido como WannaCry, vontade de chorar em português. No Brasil, os ataques também afetaram empresas e órgãos públicos. Eram 3 da tarde quando a mensagem de alerta chegou pelo celular. O Tribunal de Justiça de São Paulo mandou todos os funcionários desligarem os computadores imediatamente. São 15 para as 7 da noite, nós estamos no Fórum Regional de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, e repare que os computadores deste cartório permanecem desligados. Eles foram desativados preventivamente. A Justiça de São Paulo tem em todo o estado 55 mil computadores. E segundo o tribunal, apenas algumas dezenas deles foram infectados. Ou seja, a maior parte dos dados está preservada. A população pode ficar tranquila, as informações relativas a processos, qualquer comunicação com a Justiça está preservada, apenas dados pessoais de alguns dos nossos usuários podem ter sido atingidos por esse vírus. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o expediente, mas os prazos processuais foram suspensos para efeito de contagem dos processos. Tribunais de Justiça de outros estados tiraram os sites do ar. Os computadores do Ministério Público também foram infectados. Todos os equipamentos foram desligados e o trabalho suspenso. Por causa do ataque cibernético, o INSS também decidiu suspender os serviços em todo o país. E quem tinha horário marcado vai ter que voltar depois. A tela que apareceu nos computadores infectados é assim. O vírus embaralha os arquivos e exige uma senha para o usuário recuperar o acesso, explica este especialista. Os criminosos cobram 300 bitcoins para devolver os dados sequestrados, o equivalente a R$1.600.000. Não recomendamos que as pessoas ou empresas paguem esse resgate. Em alguns dias, bem provavelmente será divulgado algumas ferramentas por grandes fabricantes que consigam reverter essa condição da máquina infectada e os dados sejam recuperados, principalmente pelas características e dimensões do ataque, tendo ocorrido em várias organizações em todo o mundo. Bom, gente, esse rapaz ele não estava certo, não. Não liberaram nenhuma ferramenta para reverter o ataque. E tem várias empresas brasileiras que até hoje têm o WannaCry, perderam máquinas e talvez vocês conheçam, talvez vocês já tenham ouvido falar. E aqui em Manaus tem empresas também que tiveram WannaCry, não posso dizer nomes. Mas, olha só, o WannaCry força a Honda a suspender produção em uma das máquinas fábricas no Japão. Tem Honda aqui no Polo, não tem? A fábrica do Japão parou. Ransomware WannaCry ataca a LG. Fábrica que tem LG, não tem? Lá fora também parou.
E tem um probleminha quando a gente fala de indústria de manufatura. Você não precisa parar a Honda, você não precisa parar a LG. Você pode parar qualquer uma das empresas que esteja na cadeia dela, no tal do supply chain. Então, se você para qualquer fábrica que fabrica uma pecinha que é fundamental para uma televisão, você vai parar a linha de produção da televisão. Então, esse é um problemão. Aqui tem uma figura que mostra como é que é o supply chain na indústria de eletrônicos, a quantidade de empresas que são relacionadas para você fabricar um eletrônico. Tá? E esse tipo de coisa, essa cadeia de produção da indústria, ela é muito sensível ao ataque cibernético. Você pode pensar assim, não vão atacar a Honda, porque a Honda tem um bom nível de segurança cibernética, investe bastante nisso. Mas podem atacar a empresinha que fabrica lá o cano de descarga, não sei, qualquer peça, que vai parar a linha de produção do mesmo jeito. Entendeu? Então, quando a gente fala de ataque em indústria de manufatura, a gente fala ataque a toda uma cadeia. E hoje em dia, os grandes fabricantes, eles selecionam as empresas que vão fornecer componentes para eles pelo risco. Eles veem o seguinte, qual é o risco que eu estou absorvendo na minha cadeia de produção se eu começar a comprar dessa empresa X? E aí essas empresas cada vez mais têm que demonstrar robustez. Robustez não só no risco físico, quanto também no risco cibernético. Isso hoje já é um critério que diferencia empresas. E é um critério que diferencia investimentos e um monte de outras coisas. Um exemplo de mais um fabricante. Fabricante de chips TSMC retoma a produção após ataque de vírus WannaCry. Bom, essa palestra aqui depois eu deixo com vocês, de NDT, vocês já têm? Vocês podem passar para quem quiser, não tem problema nenhum. E vocês podem também procurar no Google. Essa fábrica é o maior fabricante de chips, um chip específico que é usado em telefonia celular. E esse chip é muito importante, por exemplo, para o iPhone. E eles pararam 2 ou 3 dias, parou a linha de produção da Apple. Então, só para mostrar como é que as coisas estão relacionadas e como é que esse risco é muito maior do que apenas ir na sua empresa. E aí, ok, algumas perguntas, né? Como é que as indústrias do PIN responderão ao próximo ataque global? Existem especialistas de segurança cibernética nos times de automação? As redes de automação das indústrias do Polo de Manaus estão protegidas? São algumas perguntas que eu coloco no ar. Bom, depois de tanto falar sobre ameaças e tudo, eu vou falar agora de como que a gente consegue ajudar, né? E eu vou chamar aqui o Geraldo para ele falar um pouquinho da parceria que estamos constituindo aqui com o INDT. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Meu nome é Geraldo Feitosa, eu sou diretor executivo do INDT. Para quem não conhece o INDT é uma instituição de pesquisa, desenvolvimento e inovação que foi criada em 2002 pela Nokia e desde 2006 nós estamos caminhando de uma forma independente. Estamos hoje trabalhando para diversos clientes e o interesse por segurança cibernética, ele começou em 2016, final de 2016, 2017, quando nós conquistamos no edital a gestão do Programa Prioritário de Economia Digital. As 7 áreas de economia digital estão ali destacadas. Uma delas é Cybersecurity, segurança cibernética. Então, nosso interesse em segurança cibernética começou a partir deste Programa Prioritário de Economia Digital. Logo na sequência, meados de 2017, nós fomos aprovados para sermos uma das unidades Embrapi. Nós já tivemos oportunidade de aqui na federação mostrarmos para vocês o que é o programa Embrapi e qual a vantagem que há para as indústrias aqui localizadas. E o INDT foi aprovado como manufatura avançada, unidade para trabalhar com manufatura avançada. Então, todo esse trabalho, ele veio para mostrar a importância de segurança cibernética e a importância também de termos a contribuir bastante para a manufatura
do nosso distrito industrial. Então, com base nisso, nós buscamos algumas parcerias estratégicas. Ano passado tivemos muita interação com um grupo de Israel, uma empresa de Israel, e este ano, mais recentemente, coisa de 3 meses atrás, tivemos uma visita que nós pedimos que viesse a Manaus, da TI Safe, que é uma empresa que tem bastante reputação no mercado nacional e tem muitos clientes importantes. E o mapa que a TI Safe nos passou é o mapa da nossa realidade. Existe um trabalho muito grande em outras regiões do Brasil, mas a nossa região, apesar de ter um polo industrial muito forte, a parte de segurança cibernética precisa avançar bastante. E foi por essa razão que nós estabelecemos essa parceria com a TI Safe, e nós queremos realmente aprender cada vez mais segurança cibernética. É um mundo em que nós entendemos que temos muito que aprender e muito que trazer para vocês, mas esperamos que nós, cada dia mais, possamos estar conscientes dos riscos que segurança cibernética pode trazer para as nossas empresas. Não tem área, não tem empresa, não tem pessoa. Todos nós corremos riscos e riscos muito grandes. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Bom, e o que nós estamos trazendo para cá com essa parceria do INDT? Qual é o objetivo dessa parceria, né? Estabelecer segurança cibernética em infraestruturas críticas. Essa palestra específica aqui, a gente está falando de polo industrial, mas também trabalhamos com empresas de águas, com empresas de luz, enfim, tem toda uma base, que é o que a gente chama de infraestruturas críticas. E como é que esse trabalho é baseado, né? Nós temos já mais de 10 anos de estrada na implementação de segurança cibernética em infraestruturas críticas. E qual é a característica principal de uma infraestrutura crítica? Ela é uma empresa que não pode parar. É uma empresa que opera 24/7. É uma empresa que você não pode desligar máquinas, porque essas máquinas controlam coisas importantes no processo produtivo. E a gente desenvolveu uma metodologia chamada ICS Security Framework, que faz exatamente isso. É uma metodologia para a gente implantar soluções de segurança cibernética dentro de empresas que não podem parar, dentro de redes que não podem parar, dentro de máquinas que não podem nem sequer dar um boot. Então é um desafio que a gente sabe como fazer. E a nossa metodologia ela tem 4 grandes etapas: análise de riscos, planejamento de segurança cibernética industrial, implementar soluções de proteção e depois monitorar e colocar inteligência industrial. Como funciona isso, né? Então, suponha, eu tenho uma fábrica, fiquei preocupado, eu quero colocar segurança cibernética nela. Não existe uma receita de bolo. A gente tem que conhecer a fábrica, a gente tem que conhecer a planta da fábrica, a gente tem que conhecer as redes da fábrica. A gente tem que saber quais são os riscos que essa rede está exposta. E para fazer isso, a gente faz uma análise de riscos, que é um trabalho em 2 etapas. Um é a análise estática, que é uma análise consultiva, ou seja, a gente conversa com os gestores da planta e faz um monte de perguntas para eles baseado nas normas de segurança. E outra é uma análise dinâmica, que é uma análise que a gente faz usando equipamentos. A gente captura tráfego da rede industrial e analisa esse tráfego. Com isso, a gente consegue ter um panorama completo da rede do nosso cliente. E consegue também endereçar os riscos. A gente consegue saber que existem esses riscos aqui, esses aqui são críticos, se você não fizer nada amanhã a tua rede pode parar, esses aqui são altos, médios e baixos. Com essa graduação, a gente constrói um plano de segurança cibernética industrial, que é o quê? É o que você tem que fazer para colocar segurança cibernética nessa rede. E aí a gente tem várias áreas de atuação, que são as soluções de proteção. Ou seja, aquele plano vai dizer, por exemplo, olha, para segurança de borda, a sua rede precisa de firewalls de próxima geração. Firewalls que tem que ter throughput X, quantidade de segmentos Y, uma série de coisas técnicas que você vai procurar no mercado para comprar. Tá? E aí você tem soluções para controle de malware, proteção da rede industrial, segurança de dados.
A mensagem é, não existe também uma bala de prata, não existe uma única solução que vai te prover segurança como um todo. Você tem que ter um conjunto de soluções dentro de um modelo que é chamado modelo de defesa em camadas para você ter segurança cibernética na sua planta. E aí, o que acontece? A gente faz isso e depois a gente tem que ajudar essas empresas a como? A monitorar essas soluções. E esse é um grande problema. Vou explicar por quê. As empresas a gente não encontra grande dificuldade para a empresa fazer análise de riscos, fazer o planejamento e comprar as soluções de segurança. O grande problema é depois. Quem que vai tocar essas soluções de segurança dentro das empresas? Quem são os especialistas? Porque segurança é um troço que, segurança cibernética é 24/7. Você vai ter que ter um time que fique dia e noite olhando as suas soluções. Quem vai tomar conta dos firewalls? Quem vai tomar conta dos IPS? Quem vai tomar conta do CIEM? A sua empresa não é focada em segurança cibernética. E isso é uma coisa que você não contrata no mercado do dia para a noite. Aí vem a parte de serviços gerenciados de segurança cibernética, que a gente faz em parceria com o INDT. Então, o que a gente tem dentro do que é chamado SOC? SOC é Security Operation Center, ou seja, Centro de Operações de Segurança. Nós temos uma equipe aqui em Manaus, uma equipe do INDT, que vai fazer o que a gente chama de nível 1. Ou seja, se tiver qualquer tipo de operação que demande visita à planta do cliente, alguma coisa de urgência que tenha que ser feita, isso vai ser feito diretamente aqui em Manaus. O SOC do INDT vai estar ligado o tempo todo ao nosso SOC no Rio de Janeiro, onde nós temos especialistas de segurança cibernética que vão fazer a parte de resposta a incidentes. Tá? Se algum tipo de ataque estiver acontecendo, a gente vai comandar de lá o que a gente vai fazer nas empresas daqui. Os dois SOCs estão conectados e vão funcionar 24/7. Isso aqui resolve o problema de falta de mão de obra das empresas para tocar as soluções, porque a gente faz isso por elas. Esse é um cenário que se repete no Brasil inteiro, não só em Manaus. Grande parte, para não dizer todos os nossos clientes, precisam do SOC, porque eles não têm gente para tocar esse tipo de projeto. Mais do que isso, eu disse para vocês que para proteger uma rede, a gente tem que fazer uma análise de riscos, depois construir um planejamento, depois comprar soluções de segurança, e aí você vai ter um nível de segurança. Mas isso leva tempo. Isso não é uma coisa que você faz do dia para a noite. E você pode ser atacado do dia para a noite. A gente pode chegar hoje à noite e saber que está acontecendo um outro ataque global. Então, a gente tem um pacote que se chama proteção imediata. O que é isso? A gente assume o controle da segurança cibernética da sua empresa imediatamente e, em paralelo a isso, vai fazendo todos aqueles serviços que eu pontuei. A análise de riscos, o planejamento, as empresas vão comprando as soluções, elas vão sendo colocadas em operação e os SOCs vão absorvendo o monitoramento